Oi, gente. Dá uma mão aí pra mim, pro meu canal. Curta, compartilha, comente e me segue aí pra me ajudar, tá? Agradeço por vocês estar sempre assistindo meus vídeos. Espero que vocês gostem da mensagem. A mensagem do dia hoje é: o que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Quem perdoa mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que ainda existe amor para quem crê. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. É sempre importante saber que perdoar é o modo mais sublime de crer e pedir perdão. É o modo mais sublime de se levantar. O que é mais, amar ou ser amado? Amar significa tudo aquilo que todo mundo deve. Ser amado significa tudo aquilo que todo mundo deseja. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que ninguém pode querer amar sem se esquecer. E ninguém pode querer ser amado sem se lembrar de todos. Verdade. O que é mais? Abrir a porta ou abrir o coração? Quem abre a porta mostra que vai receber alguém. Quem abre o coração quer que alguém fique fora. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que abrir a porta é o modo mais delicado de ser bom e abrir o coração é o modo divino de amar. Klaus, pare que eu vou cair. O que é mais? Ir à lua ou ficar na terra? Quem vai à lua vê mais um tanto de tudo que Deus fez. Quem fica na terra vê mais um tanto de que o homem pode. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que quem vai à lua deve voltar à terra. E quem fica na terra deve ir aos outros. O que é mais? Dar ou estender a mão? Quem dá mostra que se deseja de alguma coisa, se despoja de alguma coisa. Quem estende a mão mostra que quer alcançar alguém. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que dar é um gesto de bondade. E estender as mãos é um gesto de bondade que sublima. O que é mais? Levar rosas ou enxugar lágrimas? Quem leva rosas mostra que se lembrou de alguém na felicidade. Quem enxuga lágrimas mostra que não esqueceu de alguém na infelicidade. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que levar rosa é um gesto de amor que todo mundo faz. E enxugar lágrimas é um gesto que só o amor faz a todo mundo. Autor desconhecido. Verdade. Pessoal, a vida é uma coisa complicada, né? Aqui na Terra é uma coisa complicada. Porque às vezes a pessoa fica de mal com você do nada e você nem sabe o porquê. Você não consegue entender. Do nada. Mas a gente, por ter um coração bondoso, a gente nunca deixa de ouvir as pessoas e nem de estender a mão quando precisa. Eu no meu caso, desde criança, nunca tive ninguém para me estender a mão. Nunca.
nem parentes. Nunca me estenderam a mão. Precisei muito de ajuda. Pagava aluguel. Dinheiro do meu marido não dava, porque ele trabalhava na pizzaria 3 vezes na semana. O pouco que ganhava na entrega mal dava. Mas nós lutamos. Com a força de Deus, nós lutamos. Agora, com a graça do Senhor, não preciso pagar aluguel. Porque minha mãe deixou um pedacinho de terreno para cada um dos filhos. E eu sou muito grata por isso, a ela e a Deus. Primeiramente a Deus, que tocou no coração dela, e segundo a ela, por ter nos presenteado. Porque não é qualquer mãe também que faz isso não. Porque se fosse outra pessoa, com certeza ia querer vender e usufruir do dinheiro passeando. Mas ela não, pensou nos filhos. Mas tem muita pessoa na família que não se importa com o outro. Fazem festa. Bom, não se importa com a minha pessoa. Qualquer comemoração que fazem, nunca lembra de mim. Parece que eu sou uma pessoa invisível no mundo. É complicado, sabe? Mas eu não guardo rancor, não. Eu tô bem com Deus. Tô tranquila. Com a graça do Senhor Jesus, em minha casa não falta nada. Pelo contrário, meu marido trabalha muito. Nunca deixou faltar. Mas é ruim, sabe? A família estando todo separado, cada um no seu canto. Quando chega agora, assim, época de Natal. É complicado. Porque ninguém tem vontade de se reunir para poder comemorar junto. Não tem. Como é que eles fazem? Eles selecionam algumas pessoas. É selecionado. E o outro é escanteado. Fica no canto. Isso traz um sentimento muito ruim no coração da gente, sabe? Porque a gente tem hora que a gente para pensar. Será que eu vim ao mundo para viver como uma pessoa invisível? Será? Já fiz essa pergunta a Deus várias vezes. Já tive várias vezes a resposta pelas mensagens, às vezes, que eu pego e leio. Essa resposta muitas vezes falou comigo. Mas é duro de aceitar, sabe? Muito duro. Eu nunca tive uma festa de aniversário quando era criança. Mas também minha mãe, coitada, quase que não tinha. Ela com meu pai quase que não tinha o que comer dentro de casa. Ralava muito, mas quase não tinha. Eu saí de casa com 12 para 13 anos. Fugi de casa para não apanhar mais. Porque eu apanhava muito do meu irmão mais velho. Então, eu preferi morar na rua do que ficar em casa sendo espancada. E isso é uma coisa que machuca muito e sempre volta na minha mente. É uma coisa que é estranho as coisas com a gente, né? Que a pessoa que magoa, ela esquece do que fez. Mas o magoado dificilmente consegue esquecer. Fica lá no fundo da memória. E olha que eu sou bem velha já. Queria poder esquecer, sabe? Muita coisa na minha vida. Queria poder recomeçar com coisas novas. Esquecer as coisas velhas. Mas eu não consigo. Sempre vem na minha mente. Agora eu pergunto a vocês. Isso acontece com vocês também? Me diga aí no comentário. Acontece com vocês? Já foram magoados pelo familiares? Eu já tive uma questão na minha vida antes do meu filho falecer. A minha filha mais caçula mamava no peito. Foi o último dia que eu fui, o último ano que eu fui passar Natal na casa da minha mãe. Lá antes ia todos os irmãos.
Não pude dar nada para meus filhos comer naquele dia. Por causa de briga, de picuinha. Saí de lá bem desenxotada. Ninguém levantou um dedo para me defender naquela hora. Peguei meus filhos e vim embora. Eu com meu marido. E pensa numa noite triste. De Natal, você procurando um lugar para você encontrar. Para você não para passar o Natal, mas para poder conseguir uma casa amiga que tinha feito alguma ceia para você poder ofertar aos seus filhos. Porque na casa da sua mãe, que é a casa da avó deles, não pôde comer. Tivemos que sair às pressas para evitar a encrenca. Porque como os irmãos, um não se dá com o outro, aí fica naquela picuinha, sabe? Dando indireta. E eu sou uma pessoa, não gosto de encrenca, mas também não gosto de ser boba, sabe? De ouvir e ter que ficar calada. Foi uma noite de Natal muito triste. Não só para mim, mas pelos meus filhos também, sabe? Peguei minha filha no colo, que eu estava dando de mamar. Entrei no carro do meu marido e fui procurar passar o Natal na casa da minha sogra. Cheguei lá com a minha filha casada. Também não deu certo, porque minha cunhada começou a falar mal da minha filha. A minha filha casada começou a falar mal dela. Aí eu não aceitei. Peguei a minha filha mais velha casada, peguei os irmãos dela e saí, fui procurar outro lugar. Esse ano, naquele ano, foi o ano mais terrível da minha vida, tirando o ano que eu perdi meu filho, que eu perdi ele depois do ano novo. Deus ainda teve misericórdia, deixou eu passar o Natal com ele e deixou eu passar o ano novo. Mas sabe, gente, é muito duro, sabe, você ter uma família que não se dá com outra. Chega a época de comemoração. E ó, eu sou a pessoa que eu dou presente, nem que seja uma lembrancinha para todo mundo. Mas você não vê uma viva alma chegar e presentear você. Nem com uma caneta. Que custa menos baratinho. Não lembra. Sempre quando chega a minha vez, ninguém tem condições. Isso dói muito. Dói lá no fundo do coração, sabe? É uma coisa de enterrar uma espada lá dentro. E eu não consigo, de verdade, não consigo tirar esse espinho que sempre está afundando dia a dia dentro do meu peito. Cada dia que passa, ele vai entrando mais. Queria poder arrancar com tudo. Mas como eu disse, quem magoa sempre esquece. Mas quem é magoado nunca esquece. Nunca esquece. Dolorido, sabe? Naquele dia ninguém ficou do meu lado. Nem minha mãe, nem meu pai, nem os outros irmãos que estavam lá. Ninguém. Deixou que eu viesse embora com os meus filhos. Depois desse dia, meu marido falou que não voltava mais lá. E realmente, depois desse dia, eu nunca mais fui passar Natal lá. Nunca mais. Agora eu sou assim. Faço alguma coisinha simplesinha aqui em casa mesmo. Pelo menos eu tô dentro da minha casa, ninguém pode me falar nada. E eu como na hora que eu quiser, o que eu quiser, meus filhos também. Não preciso ficar esperando ninguém me mandar. Que é a coisa mais difícil do mundo e triste é você esperar dos outros. Esperar a ajuda do próximo. Esperar ser lembrada pelo próximo.
Meu aniversário é no Dia das Mães também. Você pensa que alguém lembra do meu aniversário? Também não. Parece que eu nem nasci. Eu acho que eu vim no mundo, acho que eu vim invisível. Eu acho que quando as pessoas olham pra mim, o olhar atravessa meu corpo. Mas a vida é assim mesmo. Então, que Deus abençoe que esse ano o Natal aqui na minha casa seja bem mais tranquilo, mais feliz. Mesmo assim, eu ainda agradeço a Deus por tudo, por me permitir levantar, por me permitir abrir os olhos durante o dia. Que as coisas... Tem gente aí que não pode nem levantar da cama, não é verdade? Então, a gente tem que ser grata a Deus por tudo. É isso aí, pessoal. Espero que o Natal de vocês seja muito feliz, de muita paz. Que vocês possam comemorar a chegada de Cristo, porque o Natal é isso. Natal não é de comes e bebes, não é de ficar comprando roupas, não é de comprar calçado. A gente compra porque é o dia que o serviço paga um salarinho a mais. Mas não é dia de comprar, de fazer festa. É o dia de fazer festa porque é o aniversário de Cristo, né? Mas muita gente também nem pensa nisso. Mas então é isso, pessoal. Peço que vocês curtam, compartilhem. E me perdoa pelo meu desabafo. Que se eu for ficar desabafando aqui, eu vou ficar o ano inteiro falando e não vai terminar. Mas agora... vou seguindo em frente. Ai, que dor. Então, peço que me ajude aí. Curta, compartilhe, me dê uma mão com meus vídeos. Até mais, tá?